Sistema reprodutor feminino. Como é formado? Como funciona? O sistema reprodutor feminino é composto de partes externas e internas, que juntamente com hormônios, constitui a essência de ser mulher. Desfrutar das relações sexuais e dar vida são parte de sua função. O sistema reprodutor feminino é em si um assunto fascinante de anatomia e fisiologia. Não só por razões sexuais ou reprodutivas, mas por suas características, localização, vantagens e desvantagens. Também pelas alterações que pode sofrer, e muito mais. Se você estiver interessado em aprender mais sobre o que é o sistema reprodutor feminino e como ele funciona, a seguir forneceremos algumas informações que serão do seu interesse e o ajudarão a satisfazer sua curiosidade. Pronto para anotar? Vá em frente. Como funciona o sistema reprodutor feminino? Como indica a literatura científica, ao contrário do sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino está localizado na pelve. Alguns órgãos são mais visíveis, enquanto outros ficam ocultos. Partes externas do sistema reprodutor feminino: a vulva, o monte púbico e os lábios vaginais, por causa de sua forma semelhante aos lábios da boca, são os órgãos reprodutores femininos que estão à vista. 1. Vulva. A parte externa do órgão reprodutor feminino é chamada de vulva, que significa coberta. A vulva cobre a entrada da vagina e os outros órgãos reprodutores internos. 2. Monte púbico e lábios vaginais. Acima da abertura vaginal há uma área carnosa chamada monte púbico, ou de Vênus. Ali, 2 pares de dobras de pele chamados lábios se localizam. À medida que a menina se torna mulher, o monte púbico e os lábios ficam cobertos de pelos pubianos. Entre os lábios, existem 2 aberturas: a uretra, e o tubo que leva a urina da bexiga para o exterior, e aquela que dá acesso à vagina. 3. Clitóris. Entre os lábios, está o clitóris, parte do aparelho altamente sensível. Na verdade, é a única parte do corpo humano, cuja única função é proporcionar prazer para a mulher. 4. Ímen. A abertura da vagina é parcialmente coberta por uma fina película de tecido provida de um ou mais orifícios, chamado ímen. O ímen varia de uma mulher para outra. Em algumas se estica, e em outras se rasga durante a penetração sexual. Partes internas do sistema reprodutor feminino. Dentro da pelvis, o sistema reprodutor feminino inclui a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. 1. Vagina. A vagina é um tubo oco e musculoso, que se estende desde a abertura vaginal até o útero. Na mulher adulta, a vagina pode ter um comprimento de 8 a 12 centímetros. Além disso, os músculos da vagina podem se dilatar e contrair. Ela é usada para relações sexuais, para expulsar a menstruação e para o trabalho de parto. Além disso, as paredes da vagina são revestidas de muco que a protege e mantém úmida. A vagina se conecta ao útero através do colo do útero. As paredes do colo do útero são grossas e fortes, e sua abertura é muito estreita. 2. Útero. O útero tem a forma de uma pera invertida. Suas paredes musculares são tão grossas e robustas, que são consideradas um dos músculos mais fortes do corpo feminino. No útero, o óvulo é fertilizado. Portanto, quando o óvulo e o espermatozoide se unem, o zigoto é formado, e a gestação começa.
O útero protege e nutre o óvulo fertilizado até que ele se desenvolva em um bebê. 3. Tubas uterinas ou trompas de falópio. As tubas uterinas, ou trompas de falópio, localizam-se nos cantos superiores do útero, uma de cada lado, conectando o útero aos ovários. Elas têm aproximadamente 10 centímetros de comprimento. O final de cada tuba é em forma de funil. Elas envolvem o ovário sem se aderirem a ele. 3. Ovários. Os ovários são dois órgãos circulares localizados na parte superior do útero. São as gônadas encarregadas de produzir, armazenar e liberar os óvulos. Nas mulheres adultas, cada ovário mede entre 4 e 5 centímetros. Também fazem parte do sistema endócrino, pois produzem os hormônios sexuais femininos, estrogênios e progesterona. Como funciona o sistema reprodutor feminino? Quando uma mulher nasce, seus ovários contêm centenas de milhares de ovócitos, que permanecem inativos até a puberdade. Entre os 10 e 14 anos, a hipófise gera hormônios, que estimulam os ovários a começar a produzir os hormônios sexuais femininos. Desta forma, a menina se desenvolve e torna-se uma mulher. Os ovários das adolescentes começam a liberar óvulos, com os quais começa o seu ciclo menstrual. O óvulo passa para as tubas uterinas. Após 2 semanas, ocorre a primeira menstruação ou menarca. O sangue e os tecidos que cobriam o útero, no caso de o óvulo ser fertilizado, são expelidos na forma de fluxo menstrual. Este é o chamado período, que dura entre 3 e 5 dias. O útero é responsável por expelir esse fluxo com contrações involuntárias fracas ou fortes, o que pode ser irritante para a mulher. Após a primeira menstruação, o corpo da mulher leva cerca de 2 anos para desenvolver um ciclo menstrual regular. Se o óvulo é fertilizado. Se um óvulo se encontra com um espermatozoide nas tubas uterinas, ocorre a fertilização. Dentro de uma semana, o zigoto se torna um blastocisto multicelular, do tamanho da cabeça de um alfinete. O blastocisto se nidifica no interior do útero, em um local chamado endométrio. Os estrogênios e a progesterona fazem com que haja o espessamento do endométrio e que este permaneça irrigado com sangue. Desta forma, o blastocisto pode nidificar, se absorver nutrientes. Isso é conhecido como implantação. À medida que as células do blastocisto recebem nutrientes, o estágio embrionário começa. As células se multiplicam milhares de vezes e se movem para novas posições até se tornarem um embrião, que logo será um bebê. Não deixe de ler. A adoção. Aceitando um novo membro na família. Como acontece a gestação? Às 8 semanas, o embrião é do tamanho de um polegar, mas todos os órgãos estão praticamente formados. O cérebro e os nervos, o coração e o sangue, o estômago e os intestinos, os músculos e a pele. O estágio fetal começa a partir da 9ª semana até o nascimento. O desenvolvimento do feto continua, as células continuam se multiplicando, se movendo e se transformando. O feto flutua no líquido amniótico, que está no saco amniótico. Recebe oxigênio e nutrientes do sangue da mãe através da placenta, que é conectada ao feto através do cordão umbilical. Em média, a gravidez dura cerca de 280 dias, 40 semanas. Quando o bebê está pronto para nascer, sua cabeça pressiona o colo do útero, que começa a relaxar e a se dilatar. O parto começa, e as contrações são intensas.
Depois de horas de dilatação, o bebê é empurrado para fora. Após o parto, a placenta também é expelida. O ciclo da vida começa novamente, do qual o sistema reprodutor feminino é o protagonista principal. Agora que você conhece um pouco mais sobre o aparelho reprodutor feminino, pode entender um pouco mais sobre a importância de cuidar dele ao longo da vida, comparecendo regularmente aos exames ginecológicos,